Então, vamos desempacotar isso. Sabe, quando o assunto é o funcionamento da máquina pública, existe um hábito muito comum da gente focar nas grandes manobras lá de Brasília, naquelas votações gigantescas. Com certeza. A gente olha para o xadrez nacional e meio que esquece o resto, né? Exato. Mas a verdade é que o impacto real, aquele que muda a rotina de quem está ouvindo a gente, acontece ali, no nível municipal. A política deixa de ser uma teoria abstrata e vira tipo um encanamento entupido. O buraco na rua, o mato alto na calçada. Bem isso. É literalmente o chão de fábrica da democracia, onde as engrenagens rangem na porta de casa mesmo. E o nosso mergulho de hoje foca exatamente nisso. Nós cruzamos os áudios, as atas e os documentos da 56ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho. Lá em Minas Gerais, né? Uma reunião do dia 22 de abril de 2026. Isso. E a missão aqui não é fazer um simples resuminho burocrático do que foi falado. É dissecar como essa engrenagem local afeta o cotidiano, partindo daquela urgência crua das ruas até a lupa nos contratos milionários e a burocracia dos eventos. O que é fascinante aqui é observar essa tensão clássica da administração pública, sabe? De um lado, você tem a urgência visceral da população, que exige soluções para ontem. E com toda a razão. Sim, claro. E do outro lado, tem o ritmo pesado do poder público, que é todo amarrado por trâmites, ofícios, licitações. Esse choque diário revela muito sobre como a máquina realmente funciona por dentro. E para quem se interessa por gestão pública, é a melhor aula possível, né? Sem dúvida. Entender a dinâmica de um plenário com os ânimos à flor da pele ajuda muito qualquer pessoa a compreender como a cobrança por transparência e os nossos impostos operam na prática. E a prova de que a rua é quem dita o ritmo é que, antes de qualquer pauta sobre contratos de milhões, a sessão foi fisicamente ocupada pelos cidadãos. Foi a prioridade máxima ali. O pessoal foi pra cima mesmo. Foram. Tinha o senhor Carlos, a senhora Maria do Carmo, a Fabiana, todos moradores lá da rua Eduardo Rocha, que o pessoal conhece como a Reta. Ah, a famosa reta. Pois é. E os relatos não eram de probleminhas, não. Estamos falando de abandono estrutural pesado. Falta de iluminação, um asfalto que parece que ficou pela metade. E os problemas crônicos de escoamento, né? Teve aquele relato chocante da moradora que tem a horta inundada por lama e esgoto toda vez que chove mais forte. Nossa, eu vi isso. Imagina a situação. Mas o que realmente ferveu o debate foi a proximidade da rua com a linha férrea da VLI. Esse é o ponto crítico, porque aí o problema de infraestrutura vira uma crise de saúde pública, sabe? Os documentos detalham o mato altíssimo, risco de desmoronamento de encosta e, pasme, uma infestação de escorpiões. Caramba, escorpiões? Sim, por causa da falta de limpeza, os escorpiões começaram a usar o encanamento para invadir as casas. Tinha gente achando escorpião saindo pelo ralo do banheiro. Que absurdo. E é aí que entra aquele lado cômico, se não fosse trágico, da máquina pública. O cidadão vira uma bola de ping-pong. A prefeitura fala que a responsabilidade de roçar o mato é da concessionária da Fermovia. E a concessionária devolve a bola dizendo que é área urbana, então é limpeza pública da prefeitura. É o famoso me empurra e empurra. Como que a burocracia, que deveria organizar a coisa toda, serve de escudo para ninguém fazer nada? Você tem uma família achando 8 escorpiões em casa e o Estado fica debatendo de quem é a competência de cortar o mato. É uma ironia cruel, né? Quando dois órgãos podem apontar o dedo um para o outro, o problema fica órfão. Mas se conectarmos isso a um panorama mais amplo, a resposta dos vereadores foi bem estratégica dessa vez. Eles não mandaram só um ofício padrão, né? Não, a pressão presencial do pessoal quebrou aquela inércia. Eles fizeram um ofício invocando a Constituição Federal e a dignidade da pessoa humana para exigir uma ação. Nossa, elevaram o tom. Bastante. Eles argumentaram que aquilo passou de um aborrecimento urbano para um risco de vida e ameaçaram até abrir apuração de omissão administrativa contra a prefeitura se não apresentasse um cronograma rápido. Isso mostra que a pressão ali cara a cara transforma um papel qualquer num risco jurídico real para o prefeito. E quando a população sente na pele essa falta de serviço básico, a próxima coisa que vem na cabeça é o quê? O dinheiro. Exatamente. Se não tem dinheiro para limpar o mato, cadê a verba? A lógica é simples.
E aí o debate na Câmara deu um salto e foi focar na transparência. Eles caíram matando em cima do contrato 022 de 2025. Que é aquele serviço de apreensão de animais de grande porte, certo? Esse mesmo. Exigiram extratos de pagamentos, justificativas de rescisão. Mas o que me chamou a atenção foi a auditoria que eles mesmos fizeram no portal da transparência. Ah, a denúncia das lacunas nos decretos. Isso é um alerta vermelho gigantesco em auditoria pública. Explica melhor isso para quem está escutando. Como assim lacunas? É tipo assim, os parlamentares notaram que a numeração dos decretos no site pulava. Você tá lá no site da prefeitura, vê o decreto 10 e o próximo já é o 15. Faltam 4 decretos no meio do caminho. Exato, tem um buraco aí. E esses decretos ausentes podem ser sobre remanejamento de verba, nomeação de pessoas, desapropriação. Atrasar ou omitir isso fere o princípio da publicidade. E para tentar furar essa barreira digital, que muitas vezes é super hostil com o usuário, rolou o debate do projeto de lei 06 de 2026. A ideia é colocar QR Codes em todas as placas de obras públicas da cidade. Achei essa ideia fantástica. Sim, porque transfere o poder para a mão de quem está ali pisando no barro. Você não precisa ir para casa, acessar um site confuso, aponta o celular para a placa e vê o contrato, o prazo, de onde vem o dinheiro. É converter um dado que é só teoricamente aberto num dado que é genuinamente acessível. Mas olha, a prova de fogo sobre como o papel aceita qualquer coisa foi o debate do esgoto. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Estamos falando de um mega projeto, mais de 10 milhões de reais, num convênio com o Ministério das Cidades. Um valor altíssimo para o orçamento local. E eu fiquei intrigado, porque a Prefeitura mandou um ofício formal para os vereadores, dizendo que tem totais condições orçamentárias e técnicas para manter essa mega estrutura. Só que tem um detalhe, né? Um baita detalhe. Os vereadores relataram no plenário que o município não tem sequer uma equipe técnica ambiental concursada. Tem só um cargo comissionado. Como que atesta a capacidade técnica para o governo federal assim? É criar uma armadilha jurídica gigantesca para eles mesmos. Isso é muito comum na burocracia brasileira. Para não perder o recurso federal, o município assina essa declaração de capacidade técnica e financeira. Meio que assina sem ler. Assina sabendo que não tem a estrutura toda só para garantir a verba. O legislativo atuou como um freio aí. Eles pensaram, poxa, se a gestão não consegue nem limpar o mato, como vai arcar com o custo operacional e elétrico de uma estação de 10 milhões? É a conta que não fecha. E o medo dos vereadores, que eles deixaram bem claro, é que essa falta de planejamento vire uma taxa de esgoto para a população pagar depois. É o Brasil do papel batendo de frente com o Brasil real. E essa desconexão afeta áreas que deveriam ser simples, tipo eventos e audiências públicas. Como o caso da audiência da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pois é. A prefeitura marca a data, chama o pessoal, mas falha em fazer o básico, que é publicar a convocação no Diário Oficial. E isso não é só chatice dos vereadores, viu? Publicar no Diário Oficial é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal para validar a mobilização popular. Sem isso no prazo certo, a audiência pode ser anulada. Tentar construir o telhado sem fazer a fundação. E essa descoordenação chegou no auge no dia do ferroviário. É uma data histórica lá em Ribeirão Vermelho que sempre acontece na Rotumba, nos galpões da Maria Fumaça. Um lugar cheio de memória para a cidade. Muito. Mas a prefeitura resolveu mudar a festa de forma arbitrária para a Avenida Dr. Newton Lasmar. E deu tudo errado. Faltou sombra para as famílias e travou o trânsito todo. Colocaram um evento desse tamanho numa via que é rota de carretas pesadas? Os vereadores disseram que tinha caminhão bitrem e ônibus tentando fazer manobra nas ruazinhas estreitas. Um caos. E a justificativa para mudar o local foi que o galpão original estava sujo. Gente, não seria mais fácil e barato varrer o galpão histórico do que desviar caminhão gigante do centro da cidade? Com certeza absoluta. E ainda teve o detalhe do convite oficial que usou o nome antigo da avenida, Avenida 26 de Novembro, ignorando uma lei municipal que já tinha mudado o nome. É muito tropeço junto. E para piorar, o Motofest de 2026, que atrai um dinheirão para a cidade, foi cancelado. O motoclube lançou nota dizendo que faltou acordo com a prefeitura. Fica aquela dúvida do que aconteceu nos bastidores, né? Fica. Mas o que eu achei interessante é como o legislativo reage a isso. Eles começaram a discutir um projeto para regulamentar a interdição de vias. Exato. Já que o executivo não planeja, eles tentam forçar na lei.
A ideia do projeto é exigir um aviso prévio de 48 a 72 horas para as empresas de ônibus e órgãos de trânsito antes de fechar qualquer rua. Então, quando a prefeitura trava, a pressão cai toda no colo dos vereadores. E a pauta da zona rural mostrou bem esse limite. O colapso das estradas rurais foi um dos temas mais tensos. Ambulância que não consegue subir ladeira, caminhão de leite atolando, crianças balançando no transporte escolar. A zona rural é sempre o teste de fogo de qualquer município. E o vereador vira o grande para-choque da população. Tinha vereador ali relatando que sente vergonha de visitar a zona rural porque os eleitores abordam eles no supermercado, na padaria, muitas vezes exaltados. E cobram a máquina na estrada, né? Sim, só que legalmente o vereador não pode entrar no pátio, pegar a chave de um trator e raspar a estrada. Ele fiscaliza, mas não executa. Essa é a frustração diária do legislativo. E como eles não têm a caneta da execução, eles usam a caneta da legislação de jeitos bem criativos. Isso levanta uma questão importante sobre o projeto do Dia do Pescador. Ah, verdade. Aquele tipo de projeto que todo mundo acha que é só para encher calendário. Parecia inofensivo, né? Mas aí eles colocaram uma emenda modificativa no texto. Eles transformaram a data festiva em uma obrigação de fazer mutirão de limpeza ambiental nas margens do rio. Achei genial. Eles aproveitaram para pedir doação de tambores de lixo para o consórcio da usina local. Ou seja, hackearam um projeto de data comemorativa para obrigar a prefeitura a limpar o rio. Eles também fizeram ajustes bem técnicos no Sistema Municipal de Cultura para garantir uma paridade justa no conselho entre governo e sociedade civil. Não deixaram passar nada. Mas, de toda essa parte técnica, o que me deixou mais impressionado foi o debate sobre as atas das sessões da Câmara. A exigência de registrar os nomes completos, né? Isso. Exigiram que constasse na ata o nome completo, sobrenome e pronome de tratamento de qualquer cidadão que vá lá reclamar. Parou com aquele negócio de, a Fabiana reclamou da rua. Agora é a senhora Fabiana com os documentos tais. Pode parecer um formalismo chato para quem vê de fora, mas é o registro da memória institucional e tem um peso jurídico enorme. Como assim fez o jurídico? Pensa bem, a ata tem fé pública. Se daqui a uns meses o Ministério Público for investigar a Prefeitura sobre omissão no caso dos escorpiões, a prova documental de que o alerta foi feito pela população está toda lá, detalhada na ata. É a formalização da voz de quem está lá cobrando, fica registrado para a história. E dá muita segurança jurídica para todo mundo envolvido. Bom, chegando ao fim desse nosso extenso mergulho pelas dinâmicas da Câmara, fica nítido que gerenciar uma cidade não é para amadores. A gente viu o Legislativo tentando combater pragas no encanamento, debatendo obra de 10 milhões para não gerar taxa surpresa, tentando salvar evento cultural e até hackeando o projeto de lei para limpar o rio. É a política real, acontecendo a 2 quarteirões da sua casa. E para fechar, eu queria saber que reflexão você deixa para quem está escutando a gente. Olha, pensem na própria cidade de vocês. Qual é o tamanho real do abismo entre o que está assinado nos papéis oficiais, tipo a prefeitura testando capacidade técnica para o ministério, e a realidade crua da rua, sabe? A estrada esburacada, o mato na calçada. É muito importante a gente questionar como a linguagem burocrática, os ofícios e decretos muitas vezes servem só como uma maquiagem para esconder os problemas que o cidadão vive. É o peso da realidade esmagando o papel. Porque a narrativa no Portal da Transparência pode ser linda, mas quando o escorpião sobe pelo ralo, a teoria acaba ali, na hora. Fique essa reflexão forte para quem acompanha a gente. Agradeço por estarem com a gente em mais uma análise. Até o próximo mergulho.